Mais um vídeo aqui no canal, começando a terceira unidade agora. A gente vai começar falando sobre fasores, que é a base teórica que a gente vai usar para poder desenvolver as contas aqui nessa unidade. Porque imagina se a gente fosse fazer, a gente vai estar lidando agora com grandezas senoidais. Imagina que se a gente estivesse lidando com isso no regime do tempo. Imagina um trabalho que você chegar no circuito RL, por exemplo, e tem uma fonte senoidal. Você não ia ter mais uma EDO homogênea ou então uma EDO não homogênea de termo constante. O termo independente ele seria uma função senoidal. E aí, meu amigo, como é que você resolve isso? Dá um trabalho um pouquinho maior. Se dá um trabalho um pouquinho maior para um sistema RL simples, única malha, imagina para um sistema com várias malhas, um sistema bastante complexo. Viu? Então, não é praticável. Beleza? Então, qual é a metodologia que a gente vai usar? A gente vai usar a seguinte metodologia. A gente vai transformar uma função senoidal, um cosseno, um seno, em um vetor. Beleza? Antes disso, a gente vai definir algumas coisinhas. Primeiro, a gente vai definir o cosseno, tranquilo? E isso vocês vão guardar. A gente vai definir o cosseno como sendo a referência, que é um cosseno, uma função mais ou menos com esse formato aqui. Tranquilo? Vou desenhar aqui ela incompleta mesmo, não tem problema. Aqui é o zero, aqui é o π sobre 2, e aqui é o π. Só para você desenhar até aqui a mesma coisa. É o zero, aqui é o menos π sobre 2, e aqui é o π. Menos π, desculpa. Tranquilo? E aí eu vou usar aqui como parâmetro a cosseno, e a gente vai falar aqui de outras duas funções. A função menos seno e a função seno. Quem é a função seno? Essa aqui, né? A gente já está mais acostumado com a função seno, que a gente mais usa, mais ou menos. Aqui mais ou menos, e esse cara aqui. E a gente vai ter a função menos seno. A função menos seno é a função seno espelhada pelo eixo do tempo, aqui no caso aqui é o eixo do tempo. Então, é espelhada no eixo do tempo, tranquilo? Então, essa aqui é a função menos seno de um ângulo θ, e aqui é a função cosseno de θ, e aqui é a função seno de θ, tranquilo? Mas, como eu falei que a gente vai usar cosseno como referência, então é por bem que a gente escreva tanto essa quanto essa função aqui em função do cosseno, tranquilo? Como sendo um cosseno modificado. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou dizer a resposta final para vocês e depois vou comprovar essa resposta, tranquilo? Observe, eu posso reescrever menos seno de θ como sendo cosseno de θ mais 90 graus. E eu posso reescrever seno de θ como sendo igual a cosseno de θ menos 90 graus. Tranquilo? Eu vou fazer a comprovação um pouco mais completa para essa. E para essa aqui, é a coisa mais fácil do mundo a comprovação. Vocês vão ver. Então, vamos lá. Quem é o cosseno de θ mais 90 graus? Se vocês lembrarem daquela identidade, que é cosseno de A mais B igual a cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A seno de B, então isso aqui pode ser escrito da seguinte forma. Cosseno de θ vezes cosseno de 90 graus, isso aqui a gente já sabe que é zero, menos seno de θ vezes seno de 90 graus. Isso aqui a gente já sabe que é 1. Então, esse cara aqui, cosseno de θ mais 90 graus, vai ser igual a zero menos seno de θ. Então, vai ser igual a menos seno de θ. Então, provamos essa igualdade. Tranquilo? Mas o que a gente quer saber é como é que a gente chega nessa igualdade aqui. Ora, perceba. Esse pico aqui, ele está acontecendo em menos π sobre 2. O pico do seno está acontecendo em mais π sobre 2. Se você pegar a distância daqui para cá, é a distância de tamanho π. Π é equivalente a 180 graus. Tranquilo? Então, com relação a essa função aqui, cosseno de θ mais 90 graus, a função seno de θ é como se eu tivesse o seguinte, é como se eu tivesse seno de θ igual a menos seno de θ defasado de menos 180 graus. Ou seja, é como se eu tivesse essa função aqui deslocada no tempo 180 graus para frente. Tranquilo? E aí a gente sabe que se menos seno de θ é igual a cosseno de θ mais 90, então menos seno de θ menos 180 graus, é só pegar isso aqui e transformar em um único ângulo φ, por exemplo, isso ficaria menos seno de φ. Isso aqui seria igual a cosseno de φ mais 90 graus. Quem é φ? Então, a gente vai ter cosseno de θ menos 180 graus mais 90 graus. Isso aqui, por fim, vai ser igual a cosseno de θ menos 90 graus. Então, podemos definir o seno e o menos seno como modificações da função cosseno, tranquilo? Por que fizemos isso? Porque a gente vai usar o cosseno como referência. Pronto. Primeira coisa que a gente já definiu o seno e menos seno como modificações do cosseno. Outra coisa que a gente vai ser super importante a gente definir é o significado de atrasado e adiantado. Perceba, vamos olhar aqui no tempo. Desse intervalo do tempo para cá, ele é positivo. Desse intervalo do tempo para cá, ele é negativo. Em tese, não existe tempo negativo, tá? Falando no mundo real. Mas no mundo da matemática pode existir.
O que significa o tempo negativo? Significa que algo que já passou. O que significa o tempo zero? Significa o presente. Significa o tempo positivo? É algo que vai acontecer. Tranquilo? Então perceba, esse pico aqui, ele já passou. Ele está acontecendo em menos π sobre 2. Ou seja, em um momento negativo, um momento que já passou. Esse cara aqui está acontecendo no tempo presente. E esse cara aqui vai acontecer. Então perceba, esse cara aqui foi o primeiro a acontecer. Então ele aconteceu adiantado, tanto desse quanto desse. E esse cara aqui aconteceu adiantado tanto desse quanto desse. Esse cara aqui está acontecendo agora. Então esse cara aqui está acontecendo atrasado desse, mas adiantado desse aqui. E por fim, esse cara só vai é o último que vai acontecer. Então ele vai acontecer atrasado desse e atrasado desse. E aí perceba uma coisa. Esse cara aqui, ele vai estar com o ângulo dele positivo, significa que o deslocamento dele no tempo, ele é para trás, ele é negativo. Então, quando a gente tiver o deslocamento positivo de ângulo, então significa que a nossa onda é adiantada com relação ao referencial nulo. E quando a gente tiver um deslocamento de ângulo negativo, significa que ela é atrasada com relação ao referencial nulo. Mas eu não preciso só avaliar pelo referencial nulo. Perceba, esse cara aqui não está no referencial nulo, mas essa onda aqui, ela está adiantada desse cara aqui, como a gente bem viu aqui em cima, tranquilo? A mesma coisa se eu tivesse, por exemplo, cosseno de θ mais 90 graus, e aqui eu tivesse outra onda cosseno de θ mais 45 graus. Perceba, esse cara aqui está adiantado desse, porque o deslocamento positivo dele é maior do que o deslocamento positivo desse cara aqui, tá bom? Então, é o deslocamento relativo. Se a minha onda, vamos supor uma onda A, tem ângulo de, por exemplo, 30 graus, e a outra onda B tem ângulo de 28 graus, a de 30 graus está adiantada da de 8 graus. E, por consequência, a de 28 graus está atrasada da de 30 graus. Se eu tiver agora duas ondas com deslocamento negativo, eu tenho uma de menos 10 e outra de menos 20. A de menos 10 está adiantada da de menos 20. E a de menos 20 está adiantada está atrasada, perdão, da de menos 10. Tranquilo? Definidas essas coisas, agora sim a gente vai para fasores, tranquilo? Se os caras pensaram o seguinte, beleza, como é que a gente faz para simplificar a representação de senos e cossenos? Já que Tesla ganhou essa discussão, e agora a gente só vai usar, não sei se essa é realmente a sequência de fatos, não, tá? Mas assim, já que Tesla ganhou essa bendita discussão, e a gente agora só vai usar onda alternada, ou seja, corrente alternada, para poder fazer transmissão e distribuição de energia, como é que a gente vai fazer esse diabo desse negócio? Tranquilo? Como é que a gente faz para calcular esses parâmetros? Aí os caras desenvolveram a seguinte ideia. Ao invés de a gente, por exemplo, vamos supor aqui um fasor, uma onda A do tempo, tá? A de t. Eu vou apagar esse troço aqui, porque isso aqui não tem nada a ver, né? Me adiantei. Se a gente tivesse uma onda A de t, e a gente fosse representar ela como, por exemplo, um valor de pico A, vezes um cosseno de ômega t mais θ, tranquilo? Esse ômega aqui é radianos por segundo, é a frequência com que essa onda oscila. E esse ângulo θ é o que a gente vai chamar de ângulo de fase, tranquilo? Então, se a gente fosse representar dessa forma, ficaria muito difícil fazer as contas, porque eu precisaria de novo entrar em EDO, já que é o sistema dinâmico, eu tenho indutância, eu tenho capacitância, eu tenho, enfim, resistência, decaimento, essas coisas. Então, como é que a gente faria para representar isso de uma maneira que facilitasse? Aí, pensar, vamos imaginar como foi a progressão de fatos. Primeiro, por que a gente não representa isso da forma complexa? O que significa representar da forma complexa? Seria o seguinte, eu transformar esse A, beleza, em um número complexo, então, A de t, sendo que é um número complexo, beleza? E aí eu vou colocar, para representar o número complexo, colocar isso aqui. Aí, isso aqui seria igual a vezes cosseno de ômega t mais θ mais J0. Tranquilo? No plano complexo, essa função aqui do tempo representaria o seguinte. Vamos supor, por facilidade, que o θ é zero, beleza? θ aqui, ele é igual a 0 graus. Então, a gente teria o seguinte. Esse aqui é o nosso plano complexo, beleza? Aqui é o eixo real, e aqui é o eixo imaginário, é o eixo J, tranquilo? E perceba aqui, ó, o J é zero. Então, a coordenada J aqui ela é zero. E a coordenada dos reais, que seria essa aqui, ela é uma função cosseno no tempo. E se eu supondo que o θ é zero, vamos avaliar em cada período do tempo se o tempo é igual a zero. Para o tempo igual a zero, isso fica A vezes cosseno de zero. Esse cara aqui é um vetor para cá de tamanho A, magnitude A. Vamos supor agora que T é igual a, vamos supor, π sobre 2 vezes 1 sobre ômega. Tranquilo? Que é só para eu cancelar com esse ômega aqui. Então vai ser cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 a gente sabe que é zero. Então, esse valor A aqui, o valor real, vai para zero. Vamos supor agora que T é igual a π sobre ômega. Tranquilo? Então, π sobre ômega, esse cosseno vai para menos A. Tranquilo? E agora, se a gente considerar T igual a 3π sobre 2 vezes 1 sobre ômega, esse cara aqui volta para zero de novo. E se a gente considerar agora, por fim, T igual a 2π sobre ômega, esse cara aqui volta para A de novo. E aí, por fim, a gente vai ter que isso aqui vai ser um vetor pulsante para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá, e pulsante. Isso aqui não tá fácil da gente trabalhar. Então, o que é que eles pensaram? Pô, e aí eles pensaram, aí eles foram geniais quando eles pensaram isso. Eles falaram, pô, eu não sei nem se essa foi a real progressão de fatos, mas tudo bem, vamos imaginar que foi assim. O que importa é que a teoria está sendo falada. Eles pensaram assim, ao invés de a gente colocar o bendito do zero aqui, a gente coloca isso aqui, ó. A vezes seno de ômega t mais θ. Porque ao invés disso aqui virar um vetor pulsante, isso aqui viraria um vetor que descreveria
uma órbita circular, que descreveria um caminho circular. Vamos comprovar? Avaliando isso aqui agora, e vamos de novo supor que θ é igual a zero. Beleza? Porque a gente supõe que θ é igual a zero, a gente consegue estender esse resultado para qualquer outro resultado. Para qualquer outro valor de θ, perdão. Então vamos avaliar isso aqui em t igual a zero. Em t igual a zero, isso aqui fica a vezes 1, mais j vezes zero. Seno de zero é zero. Então, de novo, fica um vetor de magnitude a aqui. Se a gente agora considerar t igual a π sobre 2 vezes 1 sobre ômega, então isso aqui vai ficar a vezes zero, isso aqui vai ficar ja vezes 1. Então, ao invés de ser representado aqui um vetor zero, um vetor nulo, ele é um vetor para cá. Que aqui é a magnitude A na direção J. Aqui o J. Se a gente agora representar o tempo t igual a π sobre ômega, então a gente vai ter que esse cara aqui vai para zero, beleza? Que vai ser seno de π, esse é zero. E esse cara aqui vai para menos A, então vem para cá. Beleza? Esse aqui é um vetor de módulo A para negativo. Pro lado negativo. Se a gente, esse aqui que eu tô falando é só um módulo, tá? Se eu fosse colocar o valor do vetor aqui, seria JA, aqui A, aqui menos A. Tranquilo? E aí, se a gente agora representasse o tempo 3π sobre 2 vezes 1 sobre ômega, esse cara aqui, cosseno, seria zero, o seno seria menos 1, e a gente teria um vetor para cá. Então aqui seria menos JA. E por fim a gente sabe que completaria o ciclo. Então perceba, ele descreve agora uma trajetória circular. Isso não ficou muito um círculo, e eu também nem representei a trajetória toda. Eu posso, por exemplo, pegar um ponto que é π sobre 4, que aí seria 45 graus. Aí a gente teria que o cosseno seria raiz de 2 sobre 2, o seno seria raiz de 2 sobre 2, o cosseno seria raiz de 2 sobre 2, e a gente teria mais ou menos isso aqui. Vamos pegar aqui, tempo é igual a π sobre 4 vezes 1 sobre ômega. Então, esse seno aqui seria raiz de 2 sobre 2, JA raiz de 2 sobre 2, e aqui seria A raiz de 2 sobre 2, a gente teria isso aqui, ó. Então, A raiz de 2 sobre 2, a gente aqui também teria algo similar, JA raiz de 2 sobre 2, e aí, né, fazer o paralelogramo, sei que não ficou a coisa mais bonita do mundo, nem mais correta, mas seria algo assim. Esse vetor também tem magnitude A, tranquilo? Então perceba que ele descreveria um giro nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, tranquilo? Então, a gente encontrou agora uma forma de demonstrar o fasor, ou seja, é um fasor, é um vetor girante no tempo, ele é um vetor que vai girando no tempo. Se agora a gente pensasse outra forma, qual seria outra forma da gente facilitar ainda mais? Perceba, a frequência desse aqui, se a gente considerar que ela não muda, a cada revolução, ou seja, a cada volta completa, a cada t igual a 2π sobre ômega, nt igual a 2π sobre ômega, a gente vai ter que o vetor vai se encontrar no mesmo lugar. Então, ao invés de a gente ficar avaliando esse vetor aqui para o tempo, a gente pode avaliar ele no domínio da frequência. Como é que a gente faria isso? Se todos os fasores que a gente estiver avaliando simultaneamente tiverem a mesma frequência, a gente pode avaliar isso para t igual a zero, já que a cada volta, ou seja, a cada t igual a 2π sobre ômega, a gente vai ter que os fasores vão se manter no mesmo lugar. Então, ao invés de a gente avaliar essa função a de t, a gente avalia ela a de zero, ou simplesmente a, e ela vai ser igual a. E aí vamos desconsiderar o θ como se fosse zero, beleza? O θ vai ser igual a θ, vai ser igual a vezes cosseno de θ, mais JA vezes seno de θ. Tranquilo? E aí a representação desse vetor aqui, que é isso aqui que a gente vai chamar de fasor, é um vetor que seria no tempo, mas ele está no domínio da frequência, para um determinado ângulo θ, que é o eixo J, que é o eixo dos reais, a gente vai ter esse fasor da seguinte forma. Esse vai ser a magnitude A do fasor, esse aqui vai ser o ângulo θ dele. Tranquilo? Então, podemos representar essa onda senoidal como se fosse um vetor no plano complexo. Tranquilo? Outra forma, antes de eu chegar aqui nesse intervalo, que eu deveria ter falado para vocês, é o seguinte. Essa identidade aqui, se eu colocar o A em evidência, você vai ter que cosseno de ômega t mais θ, mais J seno de ômega t mais θ. Esse cara aqui, a gente pode transformar na identidade de Euler. O que seria essa identidade, eu acho. Eu acho que é esse o nome mesmo. Seria assim, A de t igual a vezes E elevado a J ômega t mais θ. Acredite se quiser. Esse cara aqui é a mesma coisa de cosseno de ômega t mais θ, mais J seno de ômega t mais θ. Acredite, é a mesma coisa. Viu? Se você quiser comprovar, você vai ter que fazer série de Taylor, série de McLaurin, eu acho. E aí você vai chegar nesse resultado. Dá um pouquinho de trabalho, prefiro que você acredite em mim, do que você quiser comprovar. Mas tem essas comprovações pela internet também, coloca a identidade de Euler, eu acho. Entendeu? Ou então bota Euler senoide, não sei. O que você achar melhor aí. Tranquilo? Então, se isso aqui pode ser descrito dessa forma, quando a gente estiver avaliando t em zero, a gente pode escrever esse mesmo cara aqui da seguinte forma. A igual a módulo de A, né, vezes E elevado a J θ. Se a gente quiser fazer uma simplificação aqui, mas é puramente notacional, esse vai ser o resultado final que a gente vai encontrar. Mas a gente não quer ter que ficar o tempo todo escrevendo E elevado a J θ. A gente quer simplificar a nossa escrita. Então a gente pode substituir E elevado a J θ por ângulo θ. Tranquilo? E a gente pode passar a escrever nossos fasores dessa forma. A vezes ângulo θ. Tranquilo? Esse ângulo θ tem o mesmo significado desse E elevado a J θ e, portanto, tem as mesmas propriedades. Como assim, mesma propriedade? Vamos supor que eu tenho esse aqui eu vou chamar de θ1, beleza? θ1. E eu vou ter um vetor B aqui, tranquilo? Eu vou chamar aqui de B. E eu vou dizer que o fasor B, ele é igual a B ângulo θ2.
E aí eu vou ter algumas operações. Se eu tiver A vezes B, isso aqui vai ser a mesma coisa de módulo de A vezes o módulo de B. Lembrando que módulo é o tamanho do vetor, tá bom? É a magnitude do vetor. Vezes θ1 mais θ2, que é como se eu estivesse pegando esse cara aqui, e elevado a j θ1, multiplicando com e elevado a j θ2. A gente sabe que isso aqui vai ser e elevado a j θ1 mais θ2. Se agora eu tiver A dividido por B, fasor A dividido por fasor B, isso vai ser igual a magnitude de A dividido por magnitude de B, e o ângulo vai ser θ1 menos θ2. Isso é a mesma coisa de eu estar aqui, e elevado a j θ1 dividido por e elevado a j θ2. Isso é a mesma coisa de e elevado a j θ1 vezes e elevado a menos j θ2. Colocando os dois em evidência, usando as propriedades de expoente, que a gente já conhece, então vai ser E vezes J, E elevado a J, θ1 menos θ2. Então, as propriedades dessa notação aqui, elas precisam ser iguais às propriedades de uma exponencial. A gente só não vai ficar escrevendo exponencial por facilidade de notação, só. Tranquilo? Outra forma que a gente tem, e aí, por exemplo, quando a gente estiver fazendo a soma A mais B, por exemplo, A, fasor A mais fasor B, a gente vai ter que somar cada uma das componentes. A gente sabe que A vai ter uma componente real e imaginária, e B vai ter uma componente real e imaginária. Quando a gente vai fazendo a soma, a gente vai ter que somar componente a componente. Então não tem jeito, a gente vai ter que fazer que isso aqui vai ser igual a cosseno de θ1 mais J A seno de θ2, tranquilo? Mais B cosseno de θ1 mais JB seno de θ2. Então, quando a gente for somar fasores, a gente vai ter que somar esse cara com esse cara e depois somar esse cara com esse cara. Então, essa soma aqui, ela seria igual a vezes cosseno de θ1 mais B vezes cosseno de θ2, tranquilo? Mais J, A seno de θ1 mais B seno de θ2. Pronto. Essa seria a forma correta de a gente somar dois fasores. Se subtrair, é a mesma coisa, é só você modificar esse sinal aqui por um menos. Tranquilo? Quase me esquecendo. Existem ainda algumas coisas que a gente vai ter que falar sobre fasores ainda. Por exemplo, existem alguns operadores especiais que a gente vai usar muito quando a gente estiver lidando com circuitos, que são os operadores de rotação. Tranquilo? Que operadores são esses? Presta atenção. Vamos usar a notação simplificada. Vamos pegar um número complexo, beleza? Aqui, e outra coisa também. Essa representação aqui que a gente faz, que o fasor A é descrito como o módulo de A vezes um ângulo, ou seja, com um ângulo, isso é a representação polar, tranquilo? Já essa representação que a gente faz expandida, esse cara aqui no caso, ele é a parte real e essa é a parte imaginária. Quando eu tenho essa representação separando parte real e parte imaginária, eu vou ter aqui a representação retangular, tranquilo? Vou explorar um pouco mais agora essa representação retangular. Perceba, imagine que eu tenho o seguinte fasor. Eu tenho eu vou chamar aqui um cara de Z, e isso aqui vai ser igual a parte real A mais J, parte real B. Então, se eu for colocar isso no diagrama, no plano complexo, então isso é como se eu tivesse um vetor, desculpa, um vetor mesmo, não fasor, parado no espaço. O comportamento de fasores é semelhante ao de vetores, só lembrando a diferença que fasores e vetores, o vetor ele é parado no tempo, e o fasor ele se movimenta no tempo, mas ele se movimenta com frequência constante e com amplitude constante. E o vetor não, o vetor é um ponto estático no tempo. Então, esse aqui sendo o eixo J, o eixo imaginário, esse aqui sendo o eixo real, a gente teria que a representação desse vetor seria algo do tipo. Isso aqui vai ter uma coordenada A, aqui vai ser a coordenada B, e a representação desse vetor seria algo do tipo. Aqui. Esse cara. Aí, como é que a gente faz para calcular o módulo desse vetor Z? A gente sabe que o módulo desse vetor Z, beleza? Ele vai ser a norma euclidiana. Talvez a gente não saiba, mas estou informando para vocês. A norma do vetor Z vai ser a norma euclidiana, beleza? Ela vai ser igual a ao quadrado mais B, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tranquilo? Existem outras formas, mas antes da gente calcular essa norma aqui, de maneira mais simples. Mas antes de chegar nelas, eu quero conceituar alguns operadores. O primeiro operador que eu quero conceituar é o operador 1. O que é o operador 1? É o seguinte, se eu multiplicar Z por 1, ou seja, 1 vezes Z, isso é a mesma coisa de eu estar fazendo isso aqui, 1 vezes A, mais J, 1 vezes B. Tranquilo? Isso aqui é A mais JB. Então perceba, esse operador aqui não modifica nada. Então eu posso descrever esse operador como se fosse um fasor, ou seja, o operador 1 vai ser um fasor 1 ângulo θ. E esse θ aqui é igual a 0 graus. Então o operador 1 é igual a 1 ângulo 0 graus. Tranquilo? Ou então é igual a 1 ângulo 360 graus, ou 2π. Que é a mesma coisa que ângulo 0 graus, já que é uma volta completa. Então a gente vai sempre representar esses fasores indo de menos 180 a mais 180. A gente, por praxe, não representa eles indo além de 180 ou abaixo de menos 180. Tranquilo? Por padrão. A gente sempre representa nesses 4 quadrantes. Esse quadrante aqui, ele é o zero, beleza? Ele é a referência. Tranquilo? E aí, se você reparar, o cosseno, quando é o cosseno de zero, que é aquela referência que a gente usou, ele vai ser um vetor aqui, ele vai ser um fasor aqui. Então, por isso que a gente fala que a gente considera o cosseno como referência. Tranquilo? Mas a gente já vai explicar. E aí, repare bem.
o fasor 1, o operador 1, ele não aplica nenhuma rotação. O operador 2, que a gente vai falar, é o operador J. O que seria o operador J? É eu pegar esse Z e multiplicar por um J. O que aconteceria? Isso aqui seria igual a JA mais J ao quadrado B. Tranquilo? Se você não sabe o que é J, J é igual a raiz de 1. De menos 1, perdão. Se J é igual a raiz de menos 1, então J ao quadrado é menos 1. Se J ao quadrado é menos 1, então esse vetor, JZ, ele pode ser reescrito como menos B mais JA. Tranquilo? Se a gente for reescrever esse vetor aqui no plano complexo, observa, eu vou pegar esse A aqui, que é o vetor até aqui, e vou transpô-lo para cá. Então aqui vai ser meu novo A. E eu vou pegar esse B e vou transpor para cá, para o lado negativo. Tranquilo? Então vai ser algo mais ou menos assim. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar com muita perfeição, mais ou menos assim. E perceba, esse cara recebeu uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Então esse vetor J, ele pode ser descrito como sendo um vetor unitário que aplica uma rotação de mais de 90 graus, ou seja, uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, perdão. Beleza, então já descrevemos outro operador, o operador J, ou seja, um operador que é uma rotação de mais de 90 graus. Se agora eu tiver um terceiro operador, que é o operador menos 1, o que é que ele faz? Se eu multiplicar aqui esse cara por menos 1, ou seja, se eu pegar menos 1 vezes Z, isso aqui vai ser menos A menos JB. Se isso é verdade, é a mesma coisa de eu estar pegando esse cara e botando aqui embaixo, menos B, e esse cara colocando aqui, menos A. E se isso for verdade, então a gente vai ter esse fasor para cá. Ou seja, perceba, é uma rotação de 180 graus. Então esse menos 1, eu posso descrever ele como um vetor na forma polar, como sendo ou menos 180 graus, uma rotação de menos 180 graus, ou uma rotação de mais 180 graus. Ou seja, uma rotação contrária. Tranquilo? Se agora, e esse eu prometo que é o último operador que a gente vai ter, se eu agora pego e multiplico por menos j, eu vou estar pegando esse resultado e multiplicando por menos 1. Mais, e aqui colocar um menos j. Então, a gente vai estar fazendo basicamente isso aqui, ó. Ao invés de a gente rotacionar para cá, a gente vai estar rotacionando para cá. Vou provar isso aí. Esse B, ele vira, esse que era JB, ele vira agora mais B. Então eu vou pegar ele e passar para cá. Isso aqui vai ser B. E esse A, ele vira menos JA. Então eu vou pegar e passar para cá. E aí perceba, a gente faz isso aqui, a expansão, e olha, uma rotação de menos 90 graus. Então esse operador menos J, ele pode ser representado como um fasor de unitário, ou seja, um fasor de magnitude 1, com uma rotação de menos 90 graus, ou seja, 90 graus no sentido horário. Pronto, pessoal, esses são os operadores de rotação que a gente tem. A gente vai estar usando bastante esse operador de rotação, tá? O 1 nem tanto, né? Porque o 1, assim, ninguém se importa, mas ele não provoca nenhuma mudança, mas a gente vai estar usando a gente vai estar usando o operador J, o operador menos 1 e o operador menos J bastante. Muito mesmo, tá bom? Então é importante que vocês fixem esses operadores nas cabeças de vocês, tá bom? Então, voltando aqui a essa parte de como faz para a gente calcular o módulo, existe outra forma muito importante, muito interessante também que a gente vai usar bastante, de a gente calcular o módulo de um vetor complexo, que é o seguinte, que a gente vai estar aqui, a gente vai primeiro definir uma outra grandeza, que é o vetor conjugado. Se a gente tem aqui Z igual a A mais JB, então o vetor conjugado Z, ou seja, Z e a notação para conjugado, esse asterisco aqui em cima, vai ser igual a A menos JB, ou seja, o vetor conjugado é o vetor cuja parte imaginária tem um sinal trocado, tranquilo? Ou seja, se a gente for fazer a representação, isso no plano complexo, aqui é o eixo J, que é o eixo real, a gente vai ter o seguinte, aqui é o vetor A, aqui o eixo B, tranquilo? Então a gente vai ter que esse vetor é desta forma aqui, e aí a gente vai ter que o conjugado desse cara vai ter a mesma magnitude A aqui, mas o vetor B ele vai ser negativo, então vai ser menos B. E aí ele vai ser dessa forma aqui. Ou seja, ele vai ser um vetor espelhado, tranquilo? Pelo eixo real. Ou seja, como se eu estivesse espelhando esse vetor no eixo real, ele vai aparecer aqui embaixo. Esse é o Z conjugado. Esse aqui é o Z normal, esse aqui é o Z conjugado. Tranquilo? E daí? Por que eu tô definindo esse vetor? Perceba, se eu fizer o produto aqui, Z vezes Z conjugado, eu vou estar fazendo isso aqui, ó. A menos A mais JB vezes A menos JB. Tranquilo? Isso não sei se isso lembra pra vocês, mas isso é aquela identidade. A mais B vezes A menos B. Isso aqui tem que dar igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Tranquilo? E se isso é verdade, isso aqui também vai ser verdade. Então, Z vezes Z conjugado vai ser igual a ao quadrado menos J ao quadrado vezes B ao quadrado. Quem é J ao quadrado, a gente já viu que é menos 1. Então, esses caras aqui vão ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Opa, peraí. A ao quadrado mais B ao quadrado é a norma de Z ao quadrado, norma ao módulo. Então, quando a gente pega Z e multiplica pelo seu conjugado, a gente está encontrando a norma de Z ao quadrado. Então, se a gente quiser a norma de Z, é só a gente pegar Z, módulo de Z vai ser igual a raiz quadrada de Z vezes
Z conjugado. Tranquilo? E aí, existem várias... outra forma de você provar isso é o seguinte, você sabe que Z é a norma de Z, beleza? Vezes o ângulo θz. Quando eu faço esse conjugado, perceba, outra forma também, né, de você calcular, eu ensinei vocês a transformar de polar para retangular, acabei esquecendo de ensinar como é que faz para transformar de retangular para polar, tranquilo? Se você quiser transformar em retangular para polar, beleza, você já tem como calcular a norma, a norma de Z pela norma euclidiana. E como é que você faz para calcular o ângulo? Perceba, se você olhar aqui para o diagrama fasorial, esse cara aqui tem um ângulo θz aqui. Como é que eu descrevo esse ângulo θz? Perceba que eu tenho um cateto adjacente e um cateto oposto. A gente sabe que cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente de θ. Então, se eu quiser o θ vai ser igual a tangente a menos 1 de B, da parte imaginária, dividido por A, que é a parte real. Se a parte imaginária for negativa, preserve o sinal. E aí, perceba, esse é o θz. Perceba que aqui que é o θz conjugado. Esse ângulo é diferente. Mas o quanto ele é diferente? Perceba, o cateto adjacente aqui continua sendo A, então aqui se mantém. Mas o cateto oposto, ele agora é menos B, então só vai mudar o sinal. Tranquilo? Como a tangente é uma função ímpar, então, tangente desse argumento aqui é uma, e tangente do negativo desse argumento é o negativo da tangente desse argumento. Tranquilo? Então, a gente vai ter que o θz é igual a o θz conjugado é igual a menos θz. Então, quando a gente vier trazer para cá, a gente vai ter que esse fasor aqui, desse ângulo aqui, Z, se ele for descrito na forma polar, ele é módulo de Z, ângulo θz. E se a gente for descrever o conjugado dele, Z conjugado, vai ser igual a módulo de Z vezes menos θz. Então, quando a gente for multiplicar Z vezes θz, a gente vai ter que vezes Z conjugado, isso vai ser igual a módulo de Z ao quadrado vezes θz menos θz. Isso aqui vai ser igual a módulo de Z ao quadrado, ângulo zero. Ângulo zero significa que é um número real. Então, se é um número real, isso aqui é a norma de Z ao quadrado. Então, é assim que a gente faz, beleza? Para transformar um vetor complexo na forma retangular para a forma polar, tranquilo? E aí, essa é a comprovação que a gente faz do que a gente acabou de afirmar, que módulo de Z é raiz quadrada de Z vezes Z conjugado. Pronto. Basicamente, fasores que a gente tem para falar de fasores de maneira geral é isso. A gente vai agora para o próximo vídeo, eu vou dividir essa parte de fasores em umas 3 ou 4 partes, tranquilo, que a gente vai falar cada coisa importante acerca tanto de fasores, tá? E só mais uma definição, tanto de fasores como de outros vetores. Só uma definição. Fasor é, em essência, um vetor que varia no tempo e descreve uma trajetória circular. Vetor é um número complexo que é estático no tempo. Ou seja, quando a gente for falar de potência, impedância, esses dois caras, e reatância e resistência, todos esses caras, eles são vetores, ou seja, são números que são estáticos no tempo, eles não vão variar no tempo. Se a gente for avaliar no tempo, esses caras não variam, tranquilo? Já a fasores, que nesse caso seriam corrente, tensão, fluxo magnético, campo magnético, densidade de fluxo magnético, enfim, todas essas coisas, eles são fasores porque eles variam no tempo. A gente vai poder trabalhar com os dois, tanto coisas que variam no tempo quanto coisas que não variam no tempo, de igual para igual, porque a gente está tomando o domínio da frequência. O domínio da frequência a gente está dizendo que eles não vão variar no tempo, entendeu? Entre aspas, é fazendo uma aproximação que representa com bastante perfeição o comportamento dos fasores dentro de um ambiente controlado, tranquilo? Não é um ambiente com transitórios. Aqui a gente está sempre lidando, a gente vai sempre lidar, por isso que eu fiz aquela aproximação, tá? Faltou fazer outra aproximação também. A gente fez a primeira aproximação de que a frequência não vai variar, e a segunda aproximação que a gente precisa fazer também é que a amplitude não vai variar. Se a frequência e a amplitude variam, então significa que a gente está em um regime transitório ou em um regime permanente que já está um pouquinho mais bugado, entendeu? Que não pode ser descrito pelo modelo fasorial que a gente já está encontrando aqui. Tá bom? Precisaria ser descrito por um outro modelo que a gente vai usar em controle de máquinas, tranquilo? Mas sei lá pra frente, agora você nem se preocupa com isso. A gente vai validar só com fasores, tranquilo? Pronto, pessoal, esse foi o vídeo. Na próxima parte, a gente vai começar a introduzir agora essas grandezas, esses conceitos aqui em circuitos. Beleza? Aqui a gente está falando de fasores de maneira matemática pura. A gente vai introduzir esses conceitos em circuitos, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Vejo vocês em um próximo vídeo.